Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos conversar sobre prisão em flagrante, que é um tema muito importante para a FGV. Vocês vão ver aí que ela gosta bastante de cobrar principalmente as espécies de flagrante. Então, o flagrante próprio, o flagrante impróprio, o flagrante presumido, esperado, diferido, aquelas hipóteses ilegais como flagrante preparado, flagrante forjado. Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. A gente tem uma série de questões da FGV que ela faz exatamente assim. Ela faz isso no exame de ordem da OAB, então no exame da OAB ela faz isso. No primeiro exame nacional da magistratura, ela cobrou uma questão assim, e em diversos concursos públicos ela faz cobrança assim. Então, nós vamos aqui trabalhar essas questões. Vocês vão observar que ela quer que você saiba muito bem a diferença das espécies de flagrante. Mas nessa aula a gente não vai trabalhar apenas isso, a gente vai ver vários outros dispositivos importantes que ela cobrou, o 301, o 304, o 305, o 306, o 310. Então, nós vamos ver outras disposições do capítulo de prisão em flagrante, como que a FGV fez a situação hipotética, como que ela cobrou isso na prova, tá bom? Então, vamos para a nossa primeira questão aqui na tela. Nós temos o Lucas, que é um guarda municipal na cidade Alfa, pós-graduado em Direito Processual Penal, e ele foi convidado a palestrar no curso de formação dos novos colegas sobre as regras aplicáveis à prisão em flagrante. A abordagem de Lucas mesclou temas teóricos com aspectos práticos e foi tida como essencial pelos agentes públicos. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal, é incorreto afirmar o quê? E aqui eu coloquei até em negrito o incorreto, porque não é comum a FGV fazer questões cobrando a alternativa errada. Geralmente ela cobra a correta mesmo. Mas a gente tem aqui uma questão muito recente, então fica essa atenção, né? Sempre ler o enunciado, sempre ver aí se ela está cobrando a correta, se ela está cobrando a incorreta, se ela está fazendo por itens, sempre muita atenção. Aqui nessa questão recente, ela está te pedindo a alternativa errada. Então, vamos buscar essa alternativa. Letra A. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Essa redação foi colocada em 2016 pela chamada Lei da Primeira Infância, então incluiu o parágrafo 4º no artigo 304, é uma cópia, né, quase a literalidade, dizendo que na lavratura do auto de prisão em flagrante tem que perguntar, tem que trazer essas informações sobre as crianças, os filhos, os dependentes daquele preso. Então, a letra A, ela está certa, então não é a nossa resposta, ela está de acordo com o artigo 304, parágrafo 4º. Letra B, imediatamente após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, vai ser enviada cópia integral para a Defensoria Pública. Aqui é um erro comum de ser colocado, é uma confusão que as bancas tentam fazer, e aqui a FGV também fez, que é de trocar esse imediatamente, o 24 horas, trocar o prazo, seja da comunicação, seja da remessa do auto de prisão em flagrante, seja da realização da audiência de custódia, é de trocar aqueles prazos que constam no capítulo da prisão em flagrante. Aqui nós estamos tratando do artigo 306. A Constituição Federal, lá no artigo 5º, ela traz alguns direitos e garantias do preso, dentre elas a comunicação imediata ao juiz, ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, o artigo 306 aqui, ele copia, ele repete aquela informação importante que nós já temos como uma garantia constitucional no artigo 5º da Constituição Federal. A nossa questão, no entanto, ela está trabalhando o parágrafo 1º, que é a remessa, o encaminhamento do auto de prisão em flagrante para o juiz, para que o juiz promova a audiência de custódia. Só que essa remessa,
ela não é imediata, ela é em até 24 horas após a realização da prisão. Então, a nossa letra B de bola diz imediatamente, tentando confundir essas previsões do 306. O que nós temos, então, é até 24 horas, artigo 306, parágrafo 1º. Letra C. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas pessoas, duas testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Então, aqui nós temos as chamadas testemunhas instrumentárias. Não são pessoas que viram o fato, não são testemunhas oculares, mas são testemunhas que dão regularidade ao procedimento, dão regularidade ao auto de prisão em flagrante. Então, tanto no parágrafo 2º, nós temos testemunhas para isso, para suprir a necessidade da oitiva de testemunhas presenciais, e no parágrafo 3º, nós também temos testemunhas instrumentárias para suprir a ausência de assinatura do preso. Ele não quer assinar, ele não sabe assinar, ele não pode assinar, então eu tenho testemunhas para dar regularidade a esse procedimento, demonstrando que aquele preso tomou ciência do que está sendo produzido, tomou ciência do auto de prisão em flagrante. Então, a letra C, ela está trabalhando exatamente o artigo 304, parágrafo 3º, e está correta, trazendo o número de duas testemunhas. Tá? Lembrando que a nossa alternativa é a letra B de bola, porque a questão está cobrando a incorreta. Vamos ver a letra D e letra E. Letra D. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Quando nós trabalhamos a letra B de bola, nós conversamos sobre o artigo 306, em que traz essas comunicações imediatas. Então, a letra D de dado, ela está de acordo com o artigo 306 e de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. E a letra E, na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado compromisso legal. Também está correta, está de acordo com o artigo 305 do Código de Processo Penal. Aqui nós temos aquela questão do escrivão ad hoc, né, que nós falamos, em que o escrivão, ele outras pessoas, né, que estão ali, seja uma pessoa que não trabalha na delegacia, ou seja, um outro cargo, né, um agente de polícia, um investigador, que ele também presta o compromisso e acaba trabalhando na função de escrivão ad hoc. Quando não tem esse escrivão ali, ou o escrivão está de férias, está impedido, está afastado, e alguém precisa prestar aquela função. A gente não pode ficar com os procedimentos parados, porque não tem um escrivão para auxiliar a produção desses procedimentos, dessas oitivas. Então, outra pessoa vai ser designada, presta o compromisso legal e exerce a função de escrivão ad hoc, tá bom? Então, aqui nós temos a previsão exatamente no artigo 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. Então, na questão de número 1, nós vimos aqui o artigo 304, 305 e também o artigo 306. 3 dispositivos muito cobrados dentro desse capítulo de prisão em flagrante do título Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Vamos para a próxima questão, questão de número 2. Aqui entra, né, aquela classificação a respeito de flagrante. Então, eu já mencionei aqui, e daqui a pouco a gente vai ver, a questão das espécies em si, de flagrante próprio, impróprio, presumido, esperado, diferido, os ilegais, forjado e preparado, mas nós temos também aquele chamado flagrante obrigatório, ou também chamado compulsório, e o flagrante facultativo, em que a doutrina traz essa classificação com base no artigo 301. Você vai ver aqui a FGV cobrando
o artigo 301. Então, vamos para a historinha da nossa questão. O João, o Lucas e o Carlos, amigos de longa data, resolveram se encontrar em um restaurante. Após alguns minutos de conversa, Tício, que estava na mesa ao lado, começou a agredir fisicamente a sua esposa com chutes e socos. Então, olha só, os três amigos estavam vendo um crime acontecendo. Eles podem prender o Tício, eles vão prender o Tício, e aí a questão complementa. O João, dentre esses amigos, ele é delegado de polícia. O Lucas é empresário. O Carlos é servidor público. E eles intervieram para separar o conflito. Então, nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal, quem que pode ou deve prender o Tício? Letra A. João deverá prender Tício em flagrante, enquanto Lucas e Carlos poderão fazê-lo. Letra B. João e Carlos deverão prender, enquanto Lucas poderá. E aí, cada alternativa, vocês podem observar aí, eles trazem essas possibilidades. Todos poderão, todos deverão, alguns poderão e outro deverá, alguns deverão e outro poderá. Então, ele traz as possibilidades. Mas a questão de fundo aqui é o quê? O artigo 301. Então, de um lado, a gente tem o chamado flagrante, obrigatório ou compulsório, e temos ainda na doutrina o chamado flagrante facultativo. Então, olha o artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão. Então, é exatamente com base no verbo utilizado que traz uma imposição ou não, que traz uma obrigatoriedade ou não. Então, quando a gente fala que as autoridades policiais e seus agentes deverão prender, é o flagrante obrigatório. E aqui nós temos a situação de quem? Do João, porque o João é delegado de polícia. O João é uma autoridade policial. Então, o João deverá prender o Tício. Agora, os demais, nós temos o Lucas, que é um empresário, e o Carlos, que é um servidor público de vara cível. Então, eles entram em qualquer do povo, porque eles não são autoridades policiais e nem agentes policiais. Então, nós teremos aqui o Carlos, como foi colocado lá, e o Lucas. O Lucas é empresário, o Carlos é servidor público de vara cível, servidor público de tribunal. Então, ao retornar para as nossas alternativas, a gente tem na questão 2 a letra A. O João deverá prender o Tício em flagrante, porque ele é uma autoridade policial que tem o dever de agir de regra, enquanto Lucas e Carlos poderão. Eles entram no flagrante facultativo porque eles são qualquer do povo. Eles podem decidir ou não intervir na situação, mas eles não são obrigados. Então, questão 2, letra A, cobrando o artigo 301. Vamos para a questão 3. Agora sim, nós teremos uma sequência cobrando as espécies de flagrante. Então, nas questões anteriores, a gente viu, dentro do capítulo de prisão em flagrante, começa no 301. Então, a gente viu o 301, a gente viu o 304, o 305, o 306. O 302 é o que traz, dentro do Código de Processo Penal, algumas das espécies de flagrante delito. Não são todas, tá? Fora do CPP, a gente tem o flagrante esperado, a gente tem o flagrante diferido, que é a chamada ação controlada. A gente tem que se lembrar daqueles flagrantes ilegais, como eu já mencionei, que é ilegal o flagrante preparado ou provocado, é ilegal o flagrante forjado. Então, você tem que saber quando que está caracterizado cada uma dessas espécies de flagrante, tá? Essa é uma das questões que a FGV mais faz dentro de flagrante delito. Então, vamos aqui para a questão de número 3. Tício e Mévio, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram mediante grave ameaça, consubstanciada no emprego de arma de fogo, o celular da Joana, que caminhava tranquilamente pela rua. Nada obstante, 2 policiais militares caminhavam pela região no momento dos fatos. Então, olha só o azar que o Tício e o Mévio deram,
Porque na hora que eles estavam ali praticando, né, acabaram de praticar, os policiais estavam lá. Então, os policiais, ó, a primeira situação aqui, lograram êxito em imediatamente capturar o Tício, o qual tinha acabado de cometer o delito. Aqui nós temos uma espécie de flagrante. Já o Mévio, ele se evadiu, mas ele foi encontrado logo depois em outra rua com a arma de fogo utilizada na empreitada delituosa e com o aparelho celular da vítima, ensejando igualmente a sua captura flagrancial. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal e o entendimento jurisprudencial dominante, é correto afirmar que as prisões em flagrante de Tício e Mévio se caracterizam respectivamente como: letra A, flagrante impróprio e presumido. Letra B, flagrante imperfeito e flagrante impróprio. Letra C, flagrante próprio e flagrante presumido. Letra D, flagrante próprio e flagrante imperfeito. Letra E, flagrante próprio e flagrante próprio também. Então, a gente responde essa questão na análise do 302. Quando nós estamos falando que o agente está cometendo a infração ou acabou de cometê-la, nós temos aqui o chamado flagrante próprio, flagrante real, flagrante perfeito. E aí é a situação de quem? Do Tício. Ele tinha acabado de cometer o delito. Então, ó, ele tinha acabado de cometer o delito. Flagrante próprio, real, perfeito. Então, nós ficaremos entre a letra C, D ou E. Não é impróprio, não é imperfeito. Nos demais, inciso terceiro, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Então, quando nós temos o elemento da perseguição ininterrupta demonstrada no auto de prisão em flagrante, nós temos o chamado flagrante impróprio, flagrante imperfeito, ou também chamado de quase flagrante. Mas não é a situação de nenhum dos dois. E inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Aqui nós temos o chamado flagrante presumido, flagrante assimilado, flagrante ficto, tá bom? Então, quando a gente retorna, o que nós temos quanto ao Mévio? Ele não foi perseguido, não fala sobre perseguição, então não é o flagrante imperfeito, tá? Da letra D de dado. Então, a gente retira a letra D. Ele tinha acabado de cometer ou estava cometendo? Também não é o flagrante próprio. Essa era a situação do Tício. O que aconteceu com o Mévio? Ele foi encontrado logo depois com instrumentos que vinculavam ele ao delito. Qual era o instrumento? Qual era o objeto? A arma de fogo utilizada e o aparelho da vítima, o aparelho celular da vítima. Então, nós temos aqui uma situação de flagrante presumido. Nós temos na primeira hipótese o artigo 302, inciso 2, e nós temos na segunda hipótese o artigo 302, inciso 4. Então, questão de número 3, letra C. Vamos para a questão 4, a mesma coisa. Traz uma situação hipotética e te pergunta qual é a espécie de flagrante. Aqui, de novo, a questão está cobrando as hipóteses do 302. Ela não saiu ainda, daqui a pouco a gente vai ver as outras espécies, mas aqui ainda estamos nas hipóteses do 302. Caio e Mateus, policiais militares, foram orientados pelo superior hierárquico para que realizassem patrulhamento de rotina na região XYZ do município Alfa. Ao se dirigirem ao local, os agentes da lei, por coincidência, depararam com Tício apontando uma faca para Maria e exigindo-lhe a entrega de um telefone celular. Desta forma, os policiais militares capturaram Tício em flagrante e, na sequência, o encaminharam à delegacia de polícia.
Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal e o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que se está diante de qual flagrante? Então, olha o que nós narramos aqui. Os agentes da lei, por coincidência, se depararam com o Tício apontando a faca para Maria e exigindo a entrega do aparelho celular. Então, peraí. Na hora que os policiais chegaram, o Tício estava o quê? Praticando o crime. Ele estava apontando e subtraindo o celular. É a situação mais clara de flagrante delito. Então, é qual flagrante? O chamado flagrante próprio. Lembra que nós vimos o 302, ó, quando ele está cometendo a infração ou acaba de cometê-la, nós temos o chamado flagrante próprio real ou perfeito. Então, a gente fica na letra D de dado, artigo 302, inciso 1 e inciso 2. Não é o flagrante preparado, lembra que o flagrante preparado é um flagrante inválido, ilegal. O flagrante forjado também é inválido, também é ilegal, tá? O flagrante impróprio era o artigo 302, inciso 3º, com o elemento da perseguição, que aqui não tinha, e o flagrante esperado é quando os policiais aguardam, eles já estavam de campana, que não é a situação aqui, eles já estariam de campana, sabendo o que ia acontecer, e quando inicia os atos executórios, eles agem e prendem o agente no flagrante esperado, que é um flagrante legal, tá? Mas a questão ela ainda estava cobrando da gente o artigo 302. Mas fora do 302, nós temos o flagrante esperado, ele é válido, nós temos as campanas feitas pela polícia, então a polícia tem a notícia de que o crime vai ser cometido, ele se desloca para lá, ele fica ali de campana, sem ninguém saber, né, não está caracterizado, aguarda o início dos atos executórios para fazer a prisão. Então, o flagrante esperado é possível, mas não era a situação da nossa questão. O flagrante diferido é aquela prorrogação da situação flagrancial. Também é chamado de flagrante retardado, flagrante prorrogado, ou também chamado de ação controlada. E lembra que somente acontece nas hipóteses da lei de drogas, você vai ler o artigo 53 para revisar. Na hipótese da lei de lavagem de capitais, você vai ler o artigo 4º para revisar. E na hipótese da lei de crime organizado, em que você vai ler o artigo 8º para revisar. Temos ainda o flagrante preparado, que é ilegal. Lembre-se do teor da súmula 145 do STF, né? Então tem aquela instigação por parte do agente provocador. Então é um crime impossível, porque instiga ele a praticar o crime, mas o crime jamais se consumaria, porque o agente que instigou, ele já sabia o que estava acontecendo. Então aqui acarreta no relaxamento da prisão. E também, né, como eu já mencionei, tem o chamado flagrante forjado, que também é ilegal, é quando o agente não estava praticando nada, mas forjaram contra ele. Colocaram lá droga no carro dele, uma arma na casa dele, mas não era dele, ele não estava praticando crime. Forjaram, armaram para ele. Então, o flagrante forjado também é um flagrante ilegal que acarreta no relaxamento da prisão. Então, aqui na questão 4, apesar de não estar cobrando propriamente essas opções, como nas alternativas nós tínhamos o esperado, forjado, preparado, aí a gente já tem que relembrar todas essas diferenças. Não confunda esperado, diferido, preparado e forjado, tá bom? Vamos para mais uma questão, questão de número 5. O setor de inteligência da Polícia Civil toma conhecimento por meio de denúncia anônima de que uma organização criminosa especializada na prática de roubos a instituições financeiras planeja executar um novo crime no banco localizado à rua XYZ no dia 14/4/2023. Nesse contexto, a Polícia Civil e a Polícia Militar, na data dos fatos, deslocam uma série de viaturas e policiais descaracterizados para as adjacências do banco. Após o início da prática delitiva por 3 pessoas, os agentes policiais entram em ação e logram êxito em capturá-los em flagrante.
Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, bem como as disposições do Código de Processo Penal, qual é a espécie de flagrante? Então, quais os elementos que a gente tem que prestar atenção aqui? Bom, a polícia já tinha a informação que o crime seria praticado, tá? A polícia foi até o local dos fatos, mas veja, a polícia não interferiu na ação, né? Ela não foi lá falar com os agentes, falar com os autores do fato, instigarem ele. Então, não é flagrante provocado, não é flagrante preparado. Mas a polícia já tinha a informação. O que a polícia fez? No dia que ela sabia que poderia acontecer o fato, ela se deslocou para lá descaracterizada, ou seja, fazendo uma campana. Ela foi para o local. Bom, se o crime acontecer, nós estaremos lá para prender os agentes. Então, ela tinha a notícia do fato, ela se deslocou para lá descaracterizada, sem ninguém saber. Ela não instigou nem provocou a atuação desse crime. Ela ficou no local esperando. Quando, então, os agentes começaram a praticar o fato, ou seja, deram início aos atos executórios, a polícia foi lá e prendeu todo mundo. Qual é a espécie de flagrante, então? Nós estamos aqui diante do esperado. Lembra que nós lemos o conceito do esperado? A polícia tem a notícia de que o crime vai acontecer. Ela se desloca para lá, ela fica de campana, ela fica esperando. Quando inicia os atos, ela efetiva a prisão. Então, nós temos aqui o flagrante esperado, tá bom? De todas essas hipóteses, não é ilegal, então não é provocado nem forjado. O presumido é aquele que é encontrado depois do fato. Aqui não, eles foram presos na hora do fato, só que a polícia já estava lá. Então não é presumido. E o impróprio é o que tem a perseguição. Aqui nada foi falado sobre perseguição também. Então resta para gente a letra D de dado esperado. Então questão 5, letra D. Mais uma questão. Vamos lá, ó, mais uma questão sobre espécies de flagrante. Vejo tanto de questões, eu nem trouxe todas, tá? Eu tentei trazer aqui uma de cada espécie, vamos assim dizer, para a gente poder revisar várias dessas espécies, mas tem várias outras questões da FGV que ela coloca uma situação hipotética e te pergunta qual é a espécie de flagrante. Então, questão 6. No curso de inquérito que investigava uma organização criminosa especializada na prática do crime de contrabando, policiais federais obtiveram informações sobre a importação clandestina de mercadoria por membros da organização em data futura. Antes de se dirigir ao local de recebimento do material contrabandeado, a autoridade comunicou ao juiz competente, o retardamento da intervenção policial. Esse foi, tem 2 pontos chaves nessa questão: organização criminosa e retardamento da intervenção policial. Esse retardamento lembra o quê? Prorrogação. Lembra qual palavra? Vai ser diferida a ação, vai ser depois, né? Nós vamos retardar, nós vamos prorrogar, nós vamos diferir a ação policial. Com qual finalidade? De acompanhar toda a ação e obter mais informações sobre a organização, inclusive com a identificação de outros membros. Assim, os policiais observaram a prática delitiva e deixaram de prender os agentes imediatamente, para fazer a prisão em momento posterior, quando eles já tiverem esses elementos, essas informações mais relevantes. Então, olha só as dicas que foram dadas. Foi uma prisão quando o crime estava sendo praticado, quando tinha acabado de praticar? Teve perseguição? Não. Foi encontrado depois? Não, né? Também é uma prática legal o que foi falado aqui. Lembra que nós vimos o flagrante diferido, também chamado prorrogado, também chamado retardado, também chamado ação controlada. Essa espécie de flagrante, ela não pode acontecer em qualquer crime, mas só naquelas que têm previsão legal, porque tem que ter a atuação judicial, seja comunicando o juiz, em algumas dessas hipóteses, seja inclusive pedindo uma autorização para o juiz.
Então, vai depender de cada requisito lá da legislação. Quais são as legislações? Lei de drogas, não era o caso da nossa questão. Lei de lavagem de capitais, não era o caso da nossa questão, mas nós vimos que tem um flagrante diferido na lei de organização criminosa, que é a nossa questão. Então, pode fazer um flagrante prorrogado, um flagrante retardado, retardar a ação policial na organização criminosa? Pode. Basta cumprir os requisitos da lei de organização criminosa. Mas é possível não prender imediatamente para continuar investigando, para com base ali nessa investigação verificar quais são outros agentes que participam da organização criminosa, como que é feita a divisão de tarefas nessa organização criminosa, tentar ver quais crimes eles atuam dentro dessa organização criminosa, em quais regiões, tudo para a gente tentar pegar mais elementos, tá bom? Então, aqui nós estamos exatamente na letra E, nós estamos no flagrante diferido, retardado, prorrogado, ação controlada, que é possível na lei de organização criminosa. Então, questão 6, letra E. Vamos para a questão 7. Acerca da prisão em flagrante, assinale a afirmativa correta. Então, aqui nós estamos diante de uma questão que foi num concurso enorme, muito disputado, que é o do Senado Federal, lá em 2022, mas que foge um pouquinho a forma de cobrança da FGV, né? Então, a maior parte das questões a gente vê ela fazendo uma situação hipotética, principalmente nesses temas que dá para fazer uma situação hipotética, né? Prisão, procedimentos, várias ali a gente consegue fazer uma historinha. O examinador consegue descrever para vocês uma história para vocês aplicarem a norma, ou a jurisprudência, ou a doutrina. Mas aqui ela teve uma cobrança mais direta. Tá? Então, claro que na sua prova também pode vir uma cobrança assim mais direta, mas o que a gente espera mesmo é que todas as questões, ou a maior parte das questões, seja com enunciados mais longos, contando situações hipotéticas, contextualizando o caso para depois você responder. Então, aqui nessa cobrança direta, letra A, o juiz deverá relaxar a prisão se houver possibilidade de impor medida cautelar alternativa ao indiciado. Aqui a gente tem uma confusão, tá? Então a letra A está errada por quê? Lá no artigo 310, na audiência de custódia, que vai ser realizada no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, de regra, né? De regra esse prazo. Claro que o STF ele permitiu excepcionalmente, com base numa motivação, que esse prazo seja estendido, mas a regra é o prazo máximo de 24 horas, e o juiz vai analisar o auto de prisão em flagrante na audiência de custódia. A primeira análise que ele faz é se realmente vai relaxar a prisão ou não. Então, quando nós temos uma prisão em flagrante legal, tá tudo certo, o juiz vai fazer o quê? Homologar o auto de prisão em flagrante. Se nós tivermos uma prisão em flagrante ilegal, o juiz vai fazer o quê? Relaxar o auto de prisão em flagrante, tá? Então, a nossa questão, ela traz uma confusão na letra A, porque ela diz assim, se ele for relaxar, vai poder aplicar a medida cautelar diversa. Não, se ele relaxar, é porque a pessoa nem deveria estar presa. É ilegal. Então, ela vai ser solta e pronto, né? Vai ser relaxado, expediu o alvará de soltura, ela vai embora e pronto. A medida cautelar diversa da prisão é quando o flagrante é legal, ele é homologado e na análise posterior não é o caso da prisão preventiva. Então, vai conceder a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas. Bom, seja uma fiança, seja uma monitoração eletrônica, uma proibição de contato com alguém, uma proibição de frequentar um lugar, vai colocar ali as medidas cautelares ou não, tá? Então, aqui uma confusão, letra A errada. Letra B, qualquer pessoa tem o dever de prender alguém que seja surpreendido em flagrante delito, salvo se isso implicar risco desproporcional para si ou para terceiros. Nós já analisamos o artigo 301. Quando se trata de qualquer pessoa, não tem o dever, é poderá, é aquele flagrante facultativo. Então, letra B errada. Letra C,
É lícito adentrar uma casa sem o consentimento de seus moradores em caso de flagrante delito. É isso mesmo. Aqui a nossa questão, ela traz ali principalmente sobre a regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, a garantia da inviolabilidade, que nós sabemos que nós podemos entrar na casa de alguém se a pessoa autorizar. Se a pessoa não quiser que a gente entre na casa dela, aí nós teremos as exceções. Temos aquelas 3 exceções do flagrante, desastre, prestação de socorro, que nós podemos entrar na casa de alguém, mesmo que ela não queira, se estiver dentro de uma dessas situações, em qualquer horário, né, seja de madrugada, de dia, à tarde. E nós temos a outra exceção, que é o cumprimento de ordens judiciais. Um mandado de prisão, um mandado de busca domiciliar, que durante o dia pode-se cumprir, já que o morador não autorizou a entrada no domicílio. Então, aqui nós temos na letra C, está correto, porque diz pode entrar, mesmo sem o consentimento do morador, em caso de flagrante delito. É isso mesmo. Letra D, é reservado ao juiz o poder de arbitrar fiança para a soltura da pessoa presa em flagrante. Quando ele diz é reservado, diz que é apenas o juiz. Não. Nós temos 2 autoridades que podem fixar fiança. Isso está disposto no artigo 322. Tanto o delegado quanto o juiz podem fixar fiança, mas quando se trata do delegado da autoridade policial, nós temos uma restrição. Ele só poderá fixar se a infração tiver uma pena privativa de liberdade máxima não superior a 4 anos. Então, vamos supor que chegou alguém preso em flagrante pelo crime de receptação de 1 a 4 anos, o delegado pode fixar fiança. Se chegou lá na delegacia um roubo com uma pena de 4 a 10 anos, o delegado não vai poder fixar fiança. O juiz vai poder, se não for um crime hediondo, que é inafiançável. Mas se for um roubo simples, por exemplo, o delegado não pode fixar fiança, o juiz na audiência de custódia já poderia fixar fiança. Mas a nossa questão, de qualquer modo, ela está errada, porque ela disse que apenas o juiz que poderia fixar fiança. Não, nós temos também a autoridade policial. E letra E, o flagrante delito é o único motivo admissível para a prisão de alguém sem ordem judicial. Está errado, cuidado com a disposição constitucional. Olha o que diz o artigo 5º aqui embaixo, ó. Ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, na justiça, né, no sistema da justiça militar, no Código Penal Militar, no Código de Processo Penal Militar, nós temos situações de flagrante por transgressão militar ou crime propriamente militar, né, situações de prisão, perdão, né, situação de prisão, que nós não teremos ordem judicial e mesmo assim a pessoa vai ser presa. Então, cuidado com esse salvo, tá, que está previsto na Constituição Federal. Então, questão 7, letra C. Vamos para a questão de número 8. Giovanni foi preso em flagrante pela prática do crime de homicídio qualificado, sendo lavrado o auto de prisão respectivo no dia 18 de dezembro de 2020. Considerando que até o dia 22 de dezembro de 2020, o preso, e aqui está o ponto importante, sem qualquer motivação idônea, não foi ainda apresentado para a realização da audiência de custódia. Então, nós vimos no 310 que tem o prazo de até 24 horas após a realização da prisão para fazer a audiência de custódia, tá? Só vai poder excepcionar o prazo, conforme o STF, se tiver uma motivação. Claro que pode ter alguma região aí do Brasil que precise fazer em 48 horas, em 72 horas. Pode acontecer, mas isso tem que estar motivado, isso tem que estar fundamentado. Na nossa questão,
o juiz que não estava nem aí, né? Passou aí 4 dias, está no 4º dia e a audiência de custódia ainda não foi feita. Isso significa que não foi respeitado o prazo, então a prisão é ilegal, tá? Então essa prisão ela vai ser mantida? Não. Essa prisão é ilegal. Quem que declara ilegalidade? É o delegado de polícia ou é o juiz? É o juiz, tá? Então, a decisão de relaxamento da prisão por exceder o prazo legal, essa decisão é dada pelo juiz e não pelo delegado. E lembrando também, né, que a audiência de custódia também é feita para prisão por mandados judiciais, tá? Então, se a gente lê o próprio artigo 3º-B, parágrafo 1º, lá dentro do capítulo de juiz das garantias, se a gente fizer a leitura do 287, se nós pegarmos entendimentos jurisprudenciais, como a reclamação 29.303 do STF, justifica-se a realização da prisão da audiência de custódia também para mandados judiciais. Então, um mandado de prisão temporária, um mandado de prisão preventiva, um mandado para cumprimento de pena, né, tratando-se aqui da seara criminal. Então, nós devemos também encaminhá-lo, apresentá-lo na audiência de custódia. A audiência de custódia não é só para prisão em flagrante, apesar da gente estar nessa aula sobre prisão em flagrante. Ela também deve acontecer nos mandados judiciais, tá bom? E aqui, ao final, nós temos todo o gabarito das questões para que você possa resolver sozinho e qualquer coisa tirar mais dúvidas aqui na aula. Beleza, pessoal? Então a gente finaliza aí mais um bloco importante desses temas focados na FGV. Bons estudos para todo mundo e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau.